Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou o Lincoln Portela, estou acompanhado da advogada e mestra em Direito, doutora Alê Portela, e é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre turismo e oportunidades. E para participar do debate, convidamos Fernanda Oliveira. Ela é empresária, turismóloga, especialista em planejamento pela UFMG. Alê Portela, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Fernanda. A todos vocês que nos acompanham. Fernanda, muito obrigado por sua participação. É um prazer muito grande ter você aqui conosco e os nossos telespectadores. Eu quem agradeço, Lincoln, Alê, pelo convite. É uma honra. Obrigada. Alê, vamos chutar a bola com você no início? Porque você tinha combinado aqui de chutar comigo, mas vamos chutar com você no início, olha aqui. Eu ia brincar que quem sabe faz ao vivo, mas hoje nós não estamos ao vivo, é um programa gravado, Fernanda, mas as dúvidas são muitas. E eu busquei aqui algumas dúvidas que eu imaginei que os nossos telespectadores teriam para a gente poder falar um pouquinho do mercado de turismo, perguntas também consumeristas. Mas primeiro eu queria começar te perguntando como surgiu o interesse nessa área. Bom, eu sempre gostei muito de geografia, de história, e eu tive um excelente professor de geografia que acabou me influenciando, também pela atividade econômica, que na época o turismo ele estava muito em alta, mas principalmente pela visão assim, né, de mercado que eu imaginava ser promissor. Muito bom. As tendências do turismo pós-pandemia, como é que ficaram? As pessoas estão voltando a fazer turismo, aquele turismo para descanso, porque tem vários tipos de turismo, né? Sem dúvida. Então, o turismo para descanso, as pessoas estão retomando, o mercado está se aquecendo mais uma vez, como é que as coisas andam? Sim, na verdade, já no final de 2020, as pessoas começaram a fazer um movimento para buscar, quando até eclodiu a segunda onda, né? Muitas pessoas foram pegas de surpresa e 2021 já teve uma boa retomada, digamos que cerca de 60% do que regularmente acontece, né, nos anos de exercício normal. E este ano eu acho que foi todas as barreiras assim ultrapassadas, porque o setor está extremamente aquecido, os aeroportos estão lotados, os hotéis com índice de ocupação altíssimos, está um sucesso a nossa atividade. Mesmo com as passagens num preço muito alto, o certo é comprar passagem com muita antecedência. Sem né? dúvida, planejar é fundamental para quem quer uma boa oportunidade. Pega preços melhores, lugares melhores. Sim, sim. Importante a gente dizer que foram quase 2 anos de desejo reprimido de viajar, né? Exatamente. De ver o ar livre, ver lugares novos. E aí, Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho, você citou a palavra planejamento. E aí, para quem quer fazer uma viagem, qual é o primeiro passo desse planejamento? O planejamento da viagem envolve várias questões, várias partes que cabem muitos detalhes, né, numa viagem que aparentemente possa ser simples. Mas eu costumo falar que uma viagem ela começa pela documentação. Eu acho que as pessoas, antes de pensar num destino, elas têm que estar aptas a destinos que elas tenham interesse em conhecer. Então, eu brinco que ter uma lista de desejos é fundamental, mesmo que essa lista mude ao longo da vida, para que ela tenha noção de quais são os documentos que ela precisa. Porque alguns países precisam de certificado de vacina, outros de visto, alguns de passaporte, outros não, né? Como aqui na região do Mercosul. Então, eu acho que o passo 1 seria documento. Eu acho que a pessoa tem que nascer e estar apta a frequentar o mundo, para quem quer conquistá-lo, claro. Você falou uma palavra muito interessante agora, passaportes. Nós tivemos um desafio grande agora no Brasil com essa questão. Já está regularizado ou ainda está capengando essa questão da emissão de passaportes? Sim, a verba foi liberada. E aí os processos de passaporte vão voltar à normalidade, já acredito que nos próximos dias. Ok, o turismo foi um dos setores mais impactados pela crise sanitária da Covid-19, mas voltou a crescer aproximadamente 12% em relação a 2020. O setor movimenta uma cadeia produtiva com mais de 50 segmentos e representa cerca de 9% do PIB brasileiro.
então, Ali? Com certeza. O turismo é uma atividade que faz toda a diferença na nossa economia. E, claro, eu queria saber um pouquinho da Fernanda, porque você fala um pouco de pandemia, esse período de pandemia, o comércio aquecendo novamente. E aí, Fernanda, o comportamento do consumidor com a pandemia mudou? Você sentiu que mudou algum desejo? Tipo de pacote que vende diferente de antes da pandemia? Esse padrão comportamental, houve alguma alteração? Sim, sem dúvida. Houveram várias alterações no padrão do consumidor. Eu queria começar dizendo a respeito do comportamento em relação à compra. Hoje, a demanda pelas agências, as intermediadoras de viagens, elas aumentaram de forma expressiva, porque, finalmente, viu-se o grau de importância de você ter um profissional que cuide de tudo, tendo tanto a parte técnica, né, o conhecimento, quanto o tempo disponível para poder viabilizar as saídas, as soluções de todo o transtorno em decorrência da pandemia, dos cancelamentos, né, as questões de reembolso. Então, a primeira mudança muito perceptível foi essa, no aumento da demanda. E a outra grande questão, também assim, na forma mais base da pirâmide, a motivação das viagens, elas estão começando a mudar. Muitas pessoas tinham medo de investir, hoje pensa-se menos, porque muitas pessoas viram, né, a morte de perto, situações delicadas, muitas pessoas perderam ou presenciaram algumas questões nesse sentido, né, de grandes perdas e a perda da oportunidade de vivências incríveis que uma experiência em viagens pode trazer para uma pessoa, para um casal, para uma família. Então, o comportamento, sim, mudou. E, sob o ponto de vista de destinos, eu tenho observado que a procura por destinos exóticos aumentou bastante, tendo em vista que as pessoas querem concentrar as viagens ainda em território doméstico. Então, tendo em vista que muitas pessoas não querem viajar para fora do país, a procura por destinos diferentes dentro do Brasil, sendo esse passageiro já viajante dos destinos mais clichês, aumentou. Eu estava conversando com a Lê agora mesmo sobre um assunto que você até vai te puxar agora, mas quando você falou sobre turismo, as pessoas, o turismo religioso, o brasileiro ia muito para Israel, gosta muito de ir para Israel. Como é que ficou essa questão? Voltaram a trabalhar, a investirem nisso? Tanto católicos quanto evangélicos trabalhavam muito nessa área. Como é que está a questão do turismo para Israel? A demanda para Israel, bem como outros países do Oriente Médio que têm afinidade para o turismo religioso... No caso dos muçulmanos, por exemplo. Exatamente. A procura está muito alta, né, e eles já estão se organizando para os grupos de 2023. Acontece que muitos desses grupos não saíram desde 2020, né, exatamente pelo receio das viagens internacionais, pelo aumento do protocolo de viagens, né, porque aumentou a quantidade de documentação, o risco eminente da contaminação fora do país, que até pouquíssimo tempo ficaria impedido de regressar, né, por conta do teste da Covid, da obrigatoriedade do teste, que hoje já não existe mais. Então, existe sim um aquecimento muito grande pelos destinos do Oriente Médio em relação ao turismo religioso. Ok. Você falou, Fernanda, que tem grupos, né, já se organizando em 2023. E eu queria saber, voltando um pouquinho, eu falei do primeiro passo, você falou de documentação, a importância, passaporte. Importante dizermos que este programa é um programa gravado, então se você, telespectador, tem alguma pendência, é sempre bom ligar nos órgãos antes, um dia antes, para ver como anda o funcionamento, porque essas coisas atualizam não somente questões documentais, mas também questões relacionadas à saúde pública. Então, eu vejo que sempre muda uma regra ou outra para embarque. É importante as pessoas sempre estarem atentas e confirmar, principalmente com a agente de viagem antes, quais são os requisitos. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Fernanda. Eu vejo que turismo, viagem, férias, sempre são temas de debates entre amigos, rodas de conversas e sempre tem divergência de quando planejar.
Tem pessoas que planejam com muito tempo de antecedência, pessoas que gostam de planejar faltando 1 dia, 2. Quando chegar lá eu penso se vou fazer ou não. Na sua avaliação, qual que é um prazo ideal para a gente poder organizar uma viagem, organizar as férias? Existe esse prazo ideal? Existe sim esse prazo ideal. Sempre em cima da hora, a gente vai ter pouca disponibilidade de assentos. Então, na lei da demanda e oferta, o cliente tende a pagar mais caro se ele procurar um pacote de viagem na véspera. Porém, a antecedência, ela pode ser utilizada para o planejamento. E o planejar não é comprar a viagem. A pessoa pode começar as pesquisas, inclusive dos preços, mas dos destinos, dos atrativos. Eu brinco que viagem não é um rótulo, né? E as pessoas precisam de buscar o entendimento do perfil e também da expectativa, né? Esse alinhamento, para não fazer um turismo que não tem o perfil dela. Então, digamos, se você for para um destino onde tem um número muito grande de museus, é o seu perfil conhecer todos os museus, o máximo de museus possível, ou de repente você escolheria algumas opções que têm mais a ver com o seu gosto e demandaria tempo em outras atividades nesse destino? Isso é uma pergunta no departamento de planejamento. Então, com a máxima antecedência, sim, estudar o destino, saber qual são as possibilidades, quem vai estar envolvido naquela viagem, se as pessoas vão topar, até que valor. Esse planejamento é muito necessário com antecedência. Porém, a compra com antecedência, às vezes, ela não é bem-vinda. E eu acho que isso acaba se encaixando num mito, como várias áreas têm, né? Na nossa também tem, que é comprar com muita antecedência, que vai garantir a melhor tarifa. E na prática, tecnicamente falando, nem todas as companhias divulgam suas tarifas e disponibilizam os assentos para compra no mesmo dia ou na mesma semana, até mesmo no mesmo mês. A média de antecedência são de 10 meses ou de 300 dias. Mas, se nem todas colocaram os voos no sistema, tende a ter um preço maior daquela companhia que disponibilizou o preço, porque ela não tem concorrente naquele momento, entende? Fica muito mais favorável para a pessoa ter boas tarifas quando ela tem um leque de opções maior de fornecedores. No caso do nosso doméstico aqui, seria a Latam, a Azul e a Gol. Ok. A Cláudia Helena, da produção do programa, ela coloca a seguinte mensagem: o Brasil registrou 12.300.000 viagens em 2021, com 9,8 bilhões injetados na economia. Na sua opinião, quais são as ações e projetos que devem ser desenvolvidos para poder, assim, trabalhar com esses números? Sem dúvida, a base do turismo está sempre na cultura, está sempre na cidade, está sempre no morador. E, para mim, um pilar do turismo é, com certeza, a qualificação e capacitação de mão de obra. Eu acho que é necessário um investimento cada vez maior nas entidades e associações que fomentam a atividade, que hoje é responsável por um número expressivo no nosso PIB e atinge mais de 50 setores econômicos. Então, é uma atividade que pode trazer muitos benefícios como consequência da sua exploração. Fernanda, você falou um pouquinho, junto com o Lincoln, sobre o cenário atual do Brasil em relação a viagens. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho quais são os tipos de turismo e qual é o tipo de turismo forte no Brasil. Existem muitos segmentos dentro desse ramo de atividade, mas hoje eu posso considerar que o turismo de lazer, tendo vários outros segmentos, como o religioso, por exemplo, que não deixa de ser um lazer, e o corporativo como a base forte, né? Hoje nós temos cidades com muita estrutura, muita infra e superestrutura para atender uma demanda grande, né? Um público considerável. E temos destinos incríveis, né? Um litoral imenso, cidades com potenciais culturais. O Brasil continental como ele tem, com certeza, muita potência para distribuir.
A área empresarial tem contribuído muito com isso, no sentido de eventos para que as pessoas possam se aperfeiçoar tecnicamente. Como é que isso está sendo elaborado? Quais são os estados que mais fomentam isso? Sim, nós temos secretarias muito fortes, principalmente no Nordeste, né? Posso dar um destaque para o estado da Bahia, para o estado do Ceará. Existem outros também, para não ser injusto com os demais. E também municípios que têm bastante atenção por parte tanto da iniciativa pública quanto da privada, como Gramado, por exemplo. É uma parceria que funciona muito bem e, na minha opinião, um dos destinos mais preparados para receber o turista, sem sombra de dúvida. Olha, antes de você perguntar, e você complementando aí, que você ia fazer uma colocação, você sabe que eu sou doido para conhecer Gramado, eu tenho 70 anos de idade. Deve ter mais ou menos 60 anos, desde os 10 que eu fiquei querendo conhecer Gramado e ainda não fui. E Gramado tem que ir no Natal. O Natal é melhor ainda. Eu vou dizer que o Natal de Gramado é muito bom. Tem um festival lá também de cinema, Sim, que é muito bom também. O que você tem para falar sobre Gramado? Essa pergunta é mais para mim mesmo. Sim, mas eu posso também confidencializar que, para mim também, eu não conheço Gramado. E eu acho até estranho conhecer tantos países e tantas cidades aqui no Brasil, tantos estados, e ainda não ter tido a oportunidade de ir a Gramado. Mas é um destino que eu trabalho bastante. E qual que é a pergunta? Desculpa. Não, exatamente. Eu falei sobre o desejo que eu tenho de estar em Gramado, né? Sim, sim. E como está hoje o turismo em Gramado, você que tem trabalhado muito. Sim, o turismo em Gramado, ele é... você comentou do Natal, Luz. Do Natal. Do Natal. O período que é muito fomentado o turismo. Aliás, no Gramado funciona bem o ano inteiro. Tem um festival de cinema. Exatamente, também. Tem uma oferta de eventos para o turismo o ano inteiro. A Páscoa é muito legal, em julho, pela questão climática. Mas o Natal Luz, ele é um sucesso tamanho que eles tiveram que começar o Natal em setembro. Então, de setembro a janeiro, existe este festival que tem apresentações incríveis, né, que o turista tem que comprar o ingresso para participar. Mas ainda assim, a cidade em si já oferece uma estrutura natalina de enfeites, decorações e clima que ocupa toda a agenda do turista. E, com certeza, é o período mais, digamos, mais procurado para se estar em Gramado. É muito lúdico, é muito incrível, a cidade bomba, fica muito cheio. E, claro, as tarifas mais altas também do ano, com certeza, de setembro até janeiro. É verdade. Eu ia fazer uma pergunta sobre qual que é a importância, por que é legal contratar um agente de viagem para poder falar de viagem, mas eu acredito que nós estamos vendo aqui na prática, todo mundo tem dúvida para poder tirar, e como é gostoso falar e ter uma conversa sobre destinos que são verdadeiros sonhos. Sim. E aí nós falamos um pouquinho dessa importância do agente, do planejamento, e aí nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa sobre alguns sites, e aí eu quero fazer algumas perguntas aqui da área consumerista. Nós sempre vemos, né, propagandas na internet, pelo celular, em redes sociais, sobre sites que fazem vendas com pacotes de viagem com preços bastante atrativos, mas para viagens que acontecem daqui a 2 anos, 3 anos, e você acabou de nos falar aqui que a companhia aérea abre um prazo de 300 dias. Como que fica? Vale a pena fazer compra, adquirir um pacote de viagem num preço baixo? Ou o consumidor ele passa por algum risco? Quais riscos são esses? Sobre esses sites que vendem pacotes com um preço bem mais baixo, mas com um tempo maior. Bom, Ale, esse é um segmento de negócio que implica algumas variações em relação à nossa atividade de agenciamento convencional. O que eu costumo falar é que o cliente ele precisa ter muita clareza do que ele está comprando, porque de fato é muito atrativo. Mas tendo em vista a informação anterior, não existe passagens aéreas com uma antecedência de 2 anos, por exemplo. Então, uma informação que a pessoa tem que ter com absoluta certeza é de que quando ela compra através desta possibilidade, ela não está comprando uma passagem aérea ou um pacote aéreo, ela está comprando uma promessa de compra.
ela está comprando uma promessa de viagem. Por quê? Porque este produto ainda não existe no mercado para ser vendido. Então, por estratégia da empresa de vender dessa forma e assumir o risco de conseguir as tarifas e horários de voo. O que é importante para o cliente saber, além dessa questão que é primária, é que as condições de contrato, elas devem ser bastante observadas. Geralmente, eu recomendo para passageiros que tenham bastante flexibilidade de data, porque não são datas fixas, engessadas, então realmente é uma promessa, porque você vai mais ou menos numa época, não tem uma data definida como quando você compra numa agência convencional. E também a questão do risco de não se conseguir assumir, né, a questão, não é nem assumir, eu posso dizer, de cumprir o que foi prometido em contrato. E nesses casos, essas empresas costumam disponibilizar créditos para o cliente ou reembolso mediante o pagamento da multa. Então, é muito importante o cliente ficar atento em saber que se, de repente, ele não for contemplado daquilo que foi combinado, ele pode ter o risco de perder a taxa se ele quiser o dinheiro de volta. Então, nessas situações, talvez seja mais interessante manter o crédito e utilizar com o direcionamento dessa empresa do que pedir o cancelamento. Ok. A nossa produtora também, Luísa Cordeiro, ela faz a seguinte colocação. Conforme a pesquisa nacional por amostra de domicílio, e essa amostra de domicílio é contínua, o turismo de negócios foi responsável por 14,6% das viagens realizadas dentro do país no ano de 2021. Esse é o perfil principal de turismo em Belo Horizonte? Bom, na verdade, o turismo em Belo Horizonte é muito voltado para o segmento corporativo. E nós temos um entorno interessante, né? Não que a cidade não seja interessante, mas sob a perspectiva do que os turistas buscam, existe um perfil. Então, um entorno como Inhotim, Ouro Preto, né? A nossa parte arquitetônica, que é muito rica pelo conjunto, pelo acervo até, né? Porque são verdadeiras obras de arte que Belo Horizonte tem. Então, o perfil, ele é mais voltado para o segmento de negócio, sim, mas existe característica de compra. Por exemplo, a gente tem a maior feira aberta da América Latina, que é a Feira Hippie. Então, existe grandes apelos assim, que podem ser considerados potenciais para quem quer buscar um turismo na nossa cidade. Seguro de viagem é extremamente necessário? É extremamente necessário. As pessoas costumam arbitrar bastante essa questão e eu considero um investimento tão baixo que se elas imaginassem o que pode acontecer numa viagem, elas jamais tirariam o pé de casa sem fazer um seguro de viagem. Um seguro é a garantia. Eu brinco que a minha mãe, desde cedo, me ensinou, toda a vida, que se eu fosse uma excursão para o zoológico, a minha mãe colocava no meu bolso o dinheiro de voltar para casa. Digamos que o seguro, ele vai te garantir a volta para casa. Um bom seguro, né? A gente tem uma combinação, uma tríade, porque o seguro isoladamente, um bom seguro, não pode te garantir que você tenha uma eficiência no atendimento. Então, a tríade eu chamaria uma boa operadora de seguro, uma pessoa, um bom interlocutor, seja uma agência de viagem ou um corretor, e uma cobertura compatível com o destino que você esteja visitando. Porque acontece muito das pessoas investirem no seguro base, estando em destinos onde a saúde ou um evento diferente de saúde, porque o seguro de saúde ele não cobre, o seguro de viagem ele não cobre somente saúde, existem outros eventos que ele pode cobrir, como extravio de mala, atraso de voo, e dependendo do destino, algum investimento pode ser muito pouco, a pessoa tem que desembolsar um valor muito maior. Tem muitos cartões de crédito que atrelam, né? Seguro de viagem junto e também milhas. Queria que você falasse um pouquinho sobre as milhas. Vale a pena utilizar com viagem? Como que é esse funcionamento? Vale a pena ter milhas? O que você acha sobre isso? Vale, Ale, vale muito a pena. As pessoas não têm ideia da quantidade de milhas que se expiram por ano, pelo fato de não terem conhecimento sobre esse assunto.
Então, milha, sim, é muito rentável, é muito interessante, faz com que as pessoas viajem cada vez mais e melhor. E ainda assim tem a questão da monetização, caso a pessoa não tenha interesse em viajar, o que eu acho difícil, ela pode sim fazer um dinheiro com as milhas. Gastar ou vender milhas? Gastar, com certeza. Gastar. Olha, nós estamos chegando ao final do programa e, Ali, quer fazer um complemento, alguma coisa, quer acrescentar nesses 2 minutos que nos faltam aqui para conversar, bater papo com a Fernanda e com os nossos telespectadores? Fernanda, ficaram várias perguntas aqui. Eu acho que a gente deveria fazer mais programas para poder falar sobre esse assunto que traz tanta alegria para todos nós, que é o turismo. Parabéns pelo trabalho, conte sempre conosco. Queria finalizar esse programa você deixando uma dica para o nosso telespectador de como organizar o roteiro agora de fim de ano, festas de fim de ano, férias, onde pode encontrar roteiro. Uma dica final. Bom, hoje os destinos eles estão bastante abertos para receber. Eu sugeriria o Nordeste para quem gosta de praia. Nós temos Foz do Iguaçu, que é um destino incrível e muito pouco procurado por nós brasileiros. E que as pessoas consigam se programar cada vez mais, com cada vez mais antecedência para que elas possam encontrar melhores oportunidades. Ok, Fernanda Oliveira, muito obrigado por sua participação. Eu quem agradeço o convite. Muito obrigado por essa tabela que a gente faz sempre. E muito obrigado a você que participou do Super Conversa. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço, até lá.